Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Senhor Gilmar. E isso aconteceu com ele na cidade de Matinha, que fica no estado da Bahia. E nessa época, que foi no ano de 2015, o Senhor Gilmar tinha 42 anos. E tudo começa assim. Eu moro em uma vila que é uma área rural. E pelo meu bairro, a maioria das pessoas tem em suas casas criações de cabritos e galinhas. E algumas famílias até vacas e cavalos têm. E por perto de onde eu moro, tem poucas residências, em que fica uma casa de distância das outras, pelo menos a uns 50 metros. Mas para começar o meu relato, é que eu fiquei sabendo que em uma cidade vizinha estava tendo um surto que cabras e galinhas apareciam mortas, e que era algum bicho que estava fazendo isso. E nos jornais e rádios diziam que era um chupacabra, e levaram essa história na brincadeira, como se fosse algo de humor. Até aí, tudo bem, pois o povo da minha região gosta desses tipos de assuntos. E eu não levei muito a sério essa história de chupacabra, e continuei a minha vida normalmente. E certa noite eu vi um dos meus vizinhos vindo andando pela nossa rua. E ele olhava pelas matas dos terrenos que tinha perto da minha casa. E nisso esse sujeito me viu em frente de casa, e ele veio conversar comigo. Ele me perguntou se eu não teria visto algum animal passando por perto da minha residência. Eu falei que não vi nada, mas esse homem estava meio assustado, pois ele me falou que uma das suas cabritas foi atacada e levada por algum bicho, e que esse vizinho levantou com os latidos dos seus cachorros. E depois esse sujeito ouviu um barulho pela sua cerca de bambu, e foi olhar, e viu um animal já passando por uma fresta do seu cercado. Bom, esse vizinho não sabia me dizer que bicho era esse, pois ele teria visto rápido esse animal. Mas o fato é que aquilo levou uma das suas cabritas embora. E como esse homem não tinha arma de fogo, ele ficou com medo de ir atrás sozinho desse bicho, pois ele me contou que parecia ser uma fera de grande porte. Com tudo isso, eu me lembrei das histórias do chupacabra das cidades vizinhas, e peguei a minha arma de caça, e resolvi ver essa história direito, porque eu também tinha alguns cabritos que criavam pelo meu quintal. Com isso eu levei um dos meus cachorros comigo, e o meu vizinho veio junto dar um apoio. Assim entramos em alguns terrenos baldios, e andamos por algumas trilhas procurando tal bicho que pegou o cabrito. E assim que caminhamos por quase uma hora, resolvemos voltar embora para nossas casas, porque até ali não vimos sinal nenhum de animal. Mas aí foi que enquanto voltávamos por uma trilha no meio da mata, ouvimos um barulho no meio da vegetação. E depois alguma coisa correu, mas não vimos o que era. Aí eu falei para o meu vizinho para nós nos abaixarmos no meio do mato. Mas o meu cachorro latiu nessa hora e saiu correndo em direção de onde aconteceu aquele som de movimentação. E nesse instante fomos atrás do meu cão. E quando passamos em um ponto do meio do mato, vimos o cabrito do meu vizinho no chão, e já morto e com algumas mordidas pelo corpo. E depois que vimos essa cena, o meu cachorro começou a latir perto de alguns arbustos. Eu olhei nessa direção, até que apareceu um vulto de um outro animal, perto de algumas árvores. E o meu vizinho jogou a luz da lanterna para cima dessa fera. E foi aí que levamos um susto, porque essa criatura estava em pé só em duas pernas.
e rugindo para o meu cão. E com a luz da lanterna em cima desse bicho, ele se assustou e correu para o meio do mato e sumiu. Mas eu vi bem a aparência daquilo, que era semelhante a um grande cachorro negro. Apesar de eu ter visto esse ser estranho rápido, o mais tenebroso era que seus olhos pareciam acesos. E para mim eu já pensei logo que era um lobisomem. Com isso de ver essa fera bem na minha frente, eu fiquei chocado. Meu vizinho também, ele deu um grito e afirmou que era um lobisomem essa fera. E como essa criatura correu e sumiu no meio da mata, não sabíamos se ele teria ido embora ou estava nos cercando. E com esse perigo, corremos fugindo no meio da vegetação, bem assustados, e voltamos para o nosso bairro. E ainda bem que o meu cão não ficou para trás, e ele voltou junto com nós. Bom, pelo menos o lobisomem não nos seguiu, e eu consegui chegar na minha casa. E o meu vizinho foi para sua residência. Mas eu passei a madrugada pensando nesse bicho, e também preocupado com as minhas galinhas e cabras. Mas enfim, a criatura não apareceu. E quando chegou de dia, eu conversei com alguns vizinhos sobre a aparição do lobisomem. E algumas pessoas diziam ser o chupacabra, que estava na outra cidade e veio para a nossa vila. Com esse acontecimento, passou-se alguns dias. Eu voltei à minha vida normalmente, mas ainda esperto se a criatura aparecesse de novo. E já deixava a minha espingarda no jeito, caso eu pegasse esse bicho pelo meu quintal. Mas nesse tempo eu comecei a ouvir pelos rádios e jornais da cidade que um tal chupacabra estaria matando alguns cabritos na minha cidade. Mas nunca esses veículos de comunicações pegou algum sitiante que perdeu as suas criações para dar uma entrevista e falar realmente o que matou os seus animais. Passando o tempo, essas histórias de chupacabra acabaram e as pessoas esqueceram desse assunto. Mas eu que passei por um perigo nessa época, eu tenho minhas dúvidas que o que matou todos esses cabritos pelas cidades foi o lobisomem que eu vi. E os jornais e rádios inventaram essa história de chupacabra, para o povo não saber a realidade. E até hoje eu fico esperto quando aparece alguma notícia sobre o chupacabra, pois com certeza quer esconder uma outra história de lobisomem. O relato de hoje é: o lobisomem apanhou do meu cavalo. Bom pessoal, antes de começar a história, dê um like no vídeo e também toque o sininho para receber novos vídeos todas as semanas. E claro, se inscreva no canal. Agora vamos para o relato de hoje, que é do Senhor Benedito. Isso aconteceu com ele na cidade de Sarandi, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 2011, o Senhor Benedito tinha 51 anos. E tudo começa assim. Eu trabalho e moro em uma fazenda da região rural da minha cidade. E no meu serviço eu cuido dos animais e planto verduras e até reparos faço, como arrumar cercas e as madeiras dos estábulos. Mas já começando o meu relato, foi que certo dia eu estava limpando muitos frangos abatidos da fazenda que foram vendidos. E assim esse trampo demorou muito. Eu só terminei de fazer esse serviço tarde da noite. E depois que terminei de limpar os frangos, eu comecei a juntar as partes que não eram úteis para poder jogar num latão de lixo. Bom,
Com isso, eu estava levando, no início da madrugada, mais um pouco dos restos das carnes dos frangos para jogar fora. Eu fui até a entrada da fazenda e deixei os sacos de lixo por ali. E também os meus cachorros eu os tranquei na parte de cima da fazenda, para eles não revirarem o lixo onde eu joguei o resto das carnes. No entanto, quando estava voltando para minha casa, que ficava dentro dessa fazenda mesmo, passei perto dos estábulos onde tinha alguns cavalos. Eu fiquei meio desconfiado, porque os cavalos começaram a fazer barulhos e correr para lá e para cá, e estavam muito assustados. Eu parei por esse lugar e fiquei tentando ver porque esses animais estavam relinchando daquele jeito e correndo muito. Nesse momento, eu vi pelas frestas do cercado de madeira um tipo de bicho muito parecido com um cachorro. E para minha surpresa, essa fera subiu rápido pelas madeiras do curral e pulou em cima do meu cavalo. E o animal da fazenda não gostou desse ataque daquela criatura. E aí o cavalo começou a pular e dar coice sem parar. E eu vi que aquele bicho tentou até se segurar em cima do animal da fazenda. Mas aquela fera acabou caindo no chão do cercado de madeira. Mas o cavalo, muito nervoso, ainda continuou dando coice sem parar em cima daquele bicho. E logo a seguir, com a reação do animal da fazenda, aquela criatura percebeu que iria ser detonado pelo cavalo. E esse bicho pulou as madeiras do cercado e conseguiu fugir de dentro do curral. E na hora que eu vi bem essa criatura, eu levei um susto, porque era um tipo de fera meio parecido com um macaco. Mas ele tinha um focinho igual a de um cachorro. E aquilo era todo peludo, e muito maior que um cachorro de grande porte. E uma das coisas que mais me chamou a atenção dessa criatura era a luz amarelada e brilhante que esse ser tinha nos seus olhos, que o deixava com uma aparência bem macabra. Nessa hora, eu fiquei com medo e me agachei rápido no mato, que não era muito alto, mas eu estava a quase uns 20 metros de distância dessa fera. E se eu me mexesse muito, aquilo iria me ver. Não dava para eu arriscar também em correr, porque a minha casa ficava a uns 100 metros de onde eu estava escondido. E aquele bicho iria me pegar se ele me visse fugir. Com isso, eu fiquei quietinho, só olhando a aproximação da fera. E com os coices que esse bicho levou do cavalo, aquilo, de um modo estranho, colocou uma das suas patas da frente do lado da sua barriga, tipo verificando a dor, talvez onde ele levou um coice. Eu achei estranho esse movimento, pois só uma pessoa teria tal capacidade para fazer isso. E quando essa criatura começou a andar um pouco, parecia que ele estava respirando fraco e com muita dificuldade, para não doer alguma região do seu corpo. E para minha surpresa, eu fiquei espantado, porque esse ser meio que sentou pela grama. Eu achei estranho a posição que esse bicho ficou. E logo os meus cachorros, que eu tinha deixado trancados na parte de cima da fazenda, para não mexer no lixo do frango, esses cães começaram a latir. E o que essa criatura fez foi se levantar do chão e olhar onde estavam os cachorros. Mas o problema é que aquilo ficou na posição em pé igual um homem, só se equilibrando nas duas pernas. E eu que não tinha identificado que bicho era esse, depois que aconteceu isso, eu não tive mais dúvida que era um lobisomem essa criatura. Aí eu gelei, e mais ainda, vi que esse monstro existe mesmo. Bom, a criatura agora estava em pé, e eu corri o risco dele me ver agachado no chão.
pois a grama não era muito alta da fazenda. E para o meu alívio, essa fera virou de costa para mim e começou a caminhar em pé mesmo. E quando ele deu uma boa distância, eu corri daquele local e não parei mais até chegar na minha casa. E claro, eu entrei na minha residência e peguei a minha espingarda escondido da minha mulher. E o que eu fiz foi que eu soltei os meus cachorros pela fazenda, para pelo menos esses cães me avisarem se caso o lobisomem ainda estivesse dentro da propriedade. Portanto, fiquei assustado a madrugada inteira e preparado caso essa fera voltasse. Mas pelo jeito que esse lobisomem ficou passando meio que mal depois dos coices, seria difícil ele voltar. E foi desse jeito que terminou o resto da madrugada desse dia, e a criatura não apareceu mais. No entanto, passou-se alguns dias depois da experiência que eu tive com um lobisomem. E certo final de semana, eu fui em um bairro vizinho, dando uma volta a pé pela região. E pelo caminho encontrei um amigo que alugava algumas casas pela vila rural. E conversando um pouco com ele sobre os seus negócios, esse homem me disse algo estranho, pois um certo sujeito que alugou as suas casas apareceu de repente com um problema tipo uma dor nas costas, que ele sentia de dor quando respirava. E o que esse homem falou foi que ele teria caído de uma árvore quando foi pegar algumas frutas. Mas o dono da casa desconfiava que esse inquilino mentia. Isso seria outra coisa que teria acontecido com ele. O problema disso tudo é que esse meu amigo que alugava casas me disse outra coisa, que o inquilino dele se mudou de repente, sem ninguém ficar sabendo. E esse meu conhecido, quando foi ver a sua casa para avaliar se tinha alguma coisa quebrada ou não, ele se assustou com o que viu, pois o sujeito com dor nas costas que ele alugou essa casa parecia que deixava algum bicho preso em um dos cômodos, porque as portas e janelas e as paredes estavam todas arranhadas. E fora isso, depois dessa conversa, eu voltei à minha vida normal. E com o passar do tempo, eu comecei a relacionar que talvez o rapaz que alugou a casa do meu conhecido tinha alguma coisa a ver com esse lobisomem que levou coices do cavalo na fazenda. Bom, mas até hoje eu ainda penso nessa criatura que eu vi. Eu sei que esse ser aparece de repente quando você menos espera. Bom pessoal, se gostaram do vídeo O Lobisomem Apanhou do Meu Cavalo, então deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!